Vamos dar bom dia para o Coronel Melo Araújo. Coronel Melo Araújo é o meu pré-candidato ao Senado em São Paulo. Eu tenho discutido isso porque, se a direita paulista procura um representante de verdade, alinhado, fiel, leal ao presidente Bolsonaro, esse nome para mim é Coronel Melo Araújo. Ainda não está colocado como pré-candidato, mas é por isso que eu digo, é o meu pré-candidato ao Senado. Agora o PL que se vire para resolver essa questão, né, as reuniões internas que aconteçam. O que eu quero mostrar é o seguinte: São Paulo pode sim ter no Senado alguém que represente os nossos ideais e absolutamente leal ao presidente Bolsonaro. Aí eu peço desculpas já para a Val. A Val é esposa do Coronel Melo Araújo, querida Val. Tive a chance de conhecê-la em São Paulo no último dia 1º de março. Peço desculpas porque eu sei que é confusão. É o marido que vai ter que ir para Brasília, vai ter que, né, nos representar ali no Senado, mas é um problema bom, certamente. Essa fala é minha, não é do coronel, então que fique claro, é o meu pré-candidato ao Senado. Se for o seu também, pode se manifestar ali do chat para a gente mostrar para o coronel o tamanho do respeito que essa audiência tem por ele. Aliás, coronel, ontem à noite, num jantar, coronel Gerson Gomes, que está aqui comigo, também meu amigo, seu Clodomir, Adriana, sua esposa, falávamos sobre o senhor, com muito carinho, né, respeitando essa lealdade que o senhor tem ao presidente Bolsonaro. Seja bem-vindo, coronel Melo Araújo. O senhor é sempre... está em casa já, coronel. Sempre bem-vindo por aqui. Ô, Pitoli, bom dia. Agradeço suas palavras aí. Realmente é uma possibilidade, não tem nada definido. Temos excelentes nomes aí para o Senado. O importante é que quem for escolhido para ir para o Senado, que faça o que tem que fazer. Não dá mais para a gente aguentar um país do jeito que se encontra hoje. Os últimos acontecimentos, nós percebemos que o país está dominado por uma quadrilha e a gente precisa mudar essa história. E o Senado é muito importante para isso aí. Então, seja lá o senador indicado, que faça a diferença. A pessoa precisa ter peito para fazer o que tem que fazer. E a gente sabe que nem todos têm essa coragem que precisa. Então, a única coisa que a gente tem essa preocupação é que escolham pessoas aí. Temos excelentes nomes na direita para fazer esse serviço que, nesse momento do país, ele é fundamental. Coronel, agora, justamente por falar desse momento, que entendo que a importância dos governadores, né, de assumir um protagonismo se faz também de maneira fundamental, que venham para a discussão, que venham para o debate e que possam mostrar que, de fato, nós temos hoje governadores empenhados em buscar a verdade, né, a retomada desse Brasil nos trilhos, enfim, que nós perdemos ali atrás, e vejo um momento de fragilidade e vulnerabilidade do opositor. O senhor entende que os governadores deveriam entrar nesse jogo também, nesse momento, coronel? Pitoli, depois que eu vi, eu assisti depois à noite, a tua matéria da sexta-feira, em que a tua produção expôs uma nota fiscal de quase 3 milhões de reais gastos numa tabacaria por ministros da Suprema Corte. Eu acho que o país chegou no fim, Vitória. Eu fiquei indignado, eu estou inconformado, eu me manifestei nas redes e até citei o teu programa, acho que vale muito a pena quem não assistiu assistir, porque mostra o nível que chegou os políticos no nosso país, que mundo abstrato que essas pessoas vivem. E a gente tem a seguinte situação: na época da Lava Jato, o juiz conversa com o promotor, que é uma coisa normal, mas usaram disso para anular a Lava Jato, para desgastar a Lava Jato, ou seja, o juiz conversando com o promotor do caso. Atualmente nós temos aí o juiz conversando com o ladrão, o juiz conversando com o criminoso, com a pessoa que está presa respondendo aí por desvio de bilhões do nosso povo brasileiro. Como que esse juiz não é afastado? Então, assim, eu como brasileiro estou inconformado com uma situação dessa. Nosso país, as pessoas que têm o dever de proteger a nossa Constituição estão rasgando a Constituição. É gravíssimo, isso tem que ser apurado. Isso que você trouxe à tona, essa informação, tem que ser apurada também, tem que ser apurado.
Onde já se viu gastar nosso dinheiro? Uma pessoa que ganha 46 bruto, deve dar uns 35 líquido, onde que arruma dinheiro para gastar 3 milhões numa tabacaria? O país dá vergonha, Pitoli. Eu estou inconformado e eu penso que para mudar isso aí, os governadores têm que se movimentar. O país chegou num ponto que não dá mais para andar. Penso que os governadores deveriam ir para Brasília, os 27 governadores, em Brasília, e falar assim, olha, não vamos fazer mais nada enquanto não se tomar a providência. Cobrar o Procurador-Geral da República, a função dele, Procurador de Justiça, ele tem que buscar a justiça, não está procurando. E travar o país, travar todas as pautas. Os senadores têm que fazer isso também, deputados. Eu vi que o Zema já se manifestou a favor do pedido de impeachment. Então, temos mais 26 governadores para se manifestar. O meu estado aqui é o governador Tarcísio, é um estado muito forte, tem força. Governador, o senhor tem que se posicionar. Nós acreditamos no senhor. Tem que puxar esse carro, esse trem. É a locomotiva, o estado de São Paulo. A gente tem que parar o país. Enquanto não for ajustado isso aí, não pode mais andar nada. Se fosse um país sério, muitos já estariam presos. O ministro devia se colocar impedido. Vou me afastar até que se apure tudo. Eles não fazem isso, participam do processo. Eles participam do processo. Então, assim, chegou num ponto, Pitoli, que se a gente aceitar, olha, acabou o país. Então é o momento, sim, dos governadores, senadores, deputados, pararem tudo, até ser resolvida essa questão. Como pode o ministro da Suprema Corte, em conversa com um criminoso no dia da sua prisão? Aí você vê aquele contrato de 129 milhões, pelo que a imprensa tem mostrado, as conversas são com o ministro, não são com a esposa. Se a esposa que foi paga, o escritório da advocacia deveria estar tratando com ela questões referentes às questões jurídicas, e não com o ministro que apura essas coisas. Então, o fato é gravíssimo, eu estou inconformado até hoje, 3 milhões de reais, quanta coisa não dá para fazer numa cidade? Milhares de pessoas morrem todo dia por falta de saneamento, por falta de saúde, por falta de segurança, e o dinheiro desviado dessa forma. Eu, como policial militar, a gente troca tiro com bandido, morre policial todo dia, morre por quem? Enquanto isso aí o dinheiro, políticas erradas, dinheiro sendo gasto dessa forma, é um descaso total, Pitoli. Eu passei o final de semana inconformado com tudo isso, que eu imagino que o povo brasileiro deve estar. Não é pauta nem de direita nem de esquerda isso aí, Pitoli. É pauta do povo brasileiro, porque o povo brasileiro está sendo roubado. O povo está sendo roubado de forma descarada. Então, a gente precisa tomar uma atitude mais drástica aí, senão o nosso país realmente acabou. Coronel, eu queria falar com o senhor também sobre uma denúncia que o senhor recebeu. Eu queria que o senhor contasse para a audiência da Ouro Verde. Na sequência, Coronel, a gente tem aqui Coronel Gerson Gomes ao meu lado, Cláudio Cofani no estúdio, e ambos com uma questão para o senhor também. Mas antes queria falar sobre essa denúncia que o senhor recebeu. Do que se trata, Coronel? Pitoli, eu agradeço essa oportunidade, porque o que acontece? A gente está fazendo o nosso serviço aqui na Prefeitura de São Paulo, de depuração, tá? Eu fiquei 10 dias de prefeito, exonerei 3, depois ao longo desse ano, foram mais de 20 pessoas que, conversando com o prefeito, a gente conseguiu ir depurando as coisas que não funcionam. E vocês devem ter visto na semana passada, aqui estourou também um caso de corrupção envolvendo a SP Tours, ou seja, desvio de milhões aqui na Prefeitura de São Paulo. Eu me posicionei desde o começo bem forte, fui até contra o prefeito no início, porque eu falei, isso aí tinha que estar no Ministério Público, apurar, controladoria, transparência para a sociedade. O Ricardo adotou uma outra política e foi pela controladoria, mas deu resultado, tá? Foram demitidos aí alguns funcionários envolvidos nisso, e vai ser apurado esse desvio, porque a gente não compactua com isso. Só que você começa a incomodar. E eu percebo que eu estou incomodando tanto, Pitoli, que olha só a informação que chegou para mim, que é gravíssima.
e me faz lembrar do presidente Bolsonaro, o que fizeram com ele. O presidente Bolsonaro preso injustamente. Tá? Olha só, veio para mim uma denúncia em que uma pessoa teria sido contratada para grampear o meu telefone e o telefone da minha esposa. Essa é a primeira parte da denúncia. Grampo ilegal. Tá? Eu não tenho nada a esconder, minha vida é uma vida simples, não tenho nada, mas isso é uma coisa proibida e não pode. E também, a pessoa foi contratada, olha o tamanho da gravidade. A denúncia fala, uma pessoa iria abrir uma conta em meu nome, na cidade de Livramento, no Uruguai, no banco HSBC, tá? Eles iriam abrir uma conta no meu nome, iriam depositar dinheiro nessa conta, e depois iriam soltar via imprensa que eu estaria lavando dinheiro, recebendo dinheiro. Na denúncia fala de empresas de ônibus aqui de São Paulo. Mas poderia ser de qualquer coisa. Como que a gente vai provar a nossa inocência se estoura uma coisa dessa, Pitoli? Como que eu vou provar na hora que sai na imprensa, eu passo a ser culpado, mesmo não sendo? É o que fizeram com o presidente Bolsonaro, os 4 anos de governo dele, acusando ele de coisa que ele não fez, ele tendo que a todo momento quebrar as narrativas, só que o processo demora. Você vê aquelas coisas da joia, já foi arquivada, todas as coisas do presidente foram sendo arquivadas. Esse povo é sujo. E quem está armando essas coisas para mim são políticos. Políticos que não me querem mais aqui na Prefeitura de São Paulo, porque a gente incomoda com essa depuração, com essa limpeza que a gente está fazendo. Então, fiz boletim de ocorrência e, coincidentemente, Pitoli, olha só, no dia da manifestação na Paulista, meu celular foi extraviado. Várias informações que a gente tem no seu celular. Fiz o boletim de ocorrência e agora vem essa notícia. Eu não acredito em coincidências. Eu não acredito em coincidências. A pessoa pega os meus dados, vai em outro país, abre uma conta lá, deposita dinheiro para tentar me prejudicar em relação à minha moral, ao meu caráter. Então, eu estou noticiando isso porque eu já fiz o boletim de ocorrência e é importante a gente trazer para a população, trazer para a imprensa, porque é a única forma de eu me defender, ou seja, eu sei quem está fazendo isso comigo, eu não posso dar os nomes aqui porque eu não tenho como provar, mas eu sei, mas uma coisa eu falo, nós vamos pegar esses criminosos, e eu agradeço, Pitoli, essa oportunidade de eu poder estar esclarecendo isso. Nós estamos lidando com bandido, isso aqui é máfia, Pitoli. O presidente está preso porque nós estamos num país de criminosos. O presidente Bolsonaro era para estar solto, os criminosos estão soltos, e as pessoas inocentes estão sendo presas. O presidente combateu o sistema, puseram ele na cadeia, e eu só sou mais um soldado que estão querendo fazer a mesma coisa. Perfeito, alerta dado. Aliás, Coronel Gerson Gomes tem uma questão para o senhor e também Cláudio Cofani. Estamos conversando com o Coronel Melo Araújo, o meu pré-candidato ao Senado em São Paulo, vice-prefeito da capital paulista. Coronel, aqui conosco, o Coronel Gerson Gomes. O Coronel tem uma pergunta para o senhor. Pois não, Coronel? Bom, primeiro, uma alegria falar com o Coronel Melo Araújo, a quem eu tributo uma admiração gigantesca pelo seu trabalho. Às vezes, as pessoas não entendem, viu, Pitoli, o que é São Paulo. Você ser vice-prefeito de uma cidade de São Paulo, só para que vocês tenham uma ideia, nós estamos aqui no Chile e eu estava comparando o PIB só da cidade de São Paulo, não é da metrópole, da grande São Paulo, não. Só a cidade de São Paulo, o PIB de São Paulo, ele é maior do que o PIB do Equador, da Venezuela, do Uruguai, da Bolívia, do Paraguai, da Guiana e do Suriname. Só o PIB da cidade de São Paulo. Eu fiz um levantamento aqui de 2024, para que a gente tenha uma ideia, o PIB é de mais de 200 bilhões, o PIB só da cidade de São Paulo. Ou seja, dá quase 60% do PIB do Chile inteiro, do país aqui onde a gente está. Então, a importância da cidade de São Paulo é muito grande. Por isso, eu queria lhe fazer essa pergunta no peso de estar falando com o vice-prefeito da capital de São Paulo, que carrega essa pujança econômica aí nas suas costas. E como o Pitoli falou, é o preferido dele ali como um dos pré-candidatos ao Senado Federal.
A minha pergunta é a seguinte, para o senhor coronel. Hoje, nós estamos vendo que emergem todas essas questões que, para mim, são irrefutáveis, porque é impossível que, no dia da prisão do Daniel Vorcaro, tantas ligações tenham sido feitas entre ele e o ministro Alexandre de Moraes e que mostram uma ligação, houve encontros já com ele, há inclusive situações em que ele esteve numa das casas dele, ali do Daniel Vorcaro em Brasília, me parece mais de uma vez. Eu mesmo, as minhas fontes falam de encontros em São Paulo, inclusive num hotel aí em São Paulo. Ou seja, há ligações irrefutáveis, elas virão das investigações entre o Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes. A minha pergunta ao senhor é o seguinte: hoje nós temos militares da Polícia Militar do Distrito Federal, inclusive o próprio Coronel Naime, na iminência de entrar no cumprimento da prisão de trânsito em julgado, da sua condenação, que é uma das condenações mais injustas que eu já vi, estava de férias, foi ali para Brasília para ajudar no dia 8, mas, na verdade, há todo um esquema montado ali que queria chegar no presidente Bolsonaro e acabou nós temos generais presos, almirante preso, condenados, coronéis da PM e 2.000 brasileiros. Eu queria lhe perguntar o seguinte: será que nós não estamos vendo um momento, e o senhor como talvez alguém que vá ascender ao Senado Federal, em que o Senado da República deveria se posicionar não mais para a questão da dosimetria, nem mais, diria eu, até a questão da anistia, mas para a gente pressionar para que sejam anulados esses julgamentos farsescos que foram feitos e que avançaram na perseguição política, já que nós percebemos que há uma contaminação ali no Supremo Tribunal Federal com tanto tráfico de influência e até ativismo político ou até político partidário de suporte a esse projeto de poder? Por favor, qual é a sua visão em relação a esse tema? Peço a gentileza da sua resposta. Coronel Gerson, um prazer estar conversando com você, uma pessoa que eu admiro, belo trabalho que você faz pelo nosso país aí. Então, agradeço aí a pergunta, e é exatamente isso que eu penso, Gerson. Se parar para pensar, lá atrás, local de crime tem que ser preservado. Não foi preservado o local de crime porque as imagens nunca foram mostradas. Então, as pessoas deveriam ser punidas. Quem tinha o dever de preservar o local de crime e não preservou, no caso, na época, o ministro da Justiça, que era o ministro Dino. Onde está o general G. Dias, que era o responsável? Não tinha nada de governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro já tinha passado o comando em dezembro para colocar quem eles quisessem. E o senhor, como militar, sabe, você não dá golpe sem tropa. No começo de dezembro, ele deixou que escolhessem quem eles quisessem para estar comandando todas as forças, o GSI, que é o gabinete que cuida da segurança, tudo, ou seja, foi tudo feito na mais pura transparência. E aí acontecem os fatos, local de crime, as imagens somem, até hoje não foi mostrado para a sociedade as imagens do 8 de janeiro, e se prendem milhares de pessoas, que fazem lembrar até a forma como aconteceu no nazismo. Entra aqui que você está indo para tomar banho e estava entrando numa câmara de gás. E aqui não foi muito diferente. Entra aqui que vamos te levar embora, e levaram para a prisão e as pessoas nunca mais saíram dessa prisão, milhares de pessoas presas. Num país sério, o juiz se coloca impedido por fazer parte, porque esse juiz, como ele não faz parte do processo se ele fala com as pessoas a todo momento? Então, a gente percebe que o processo legal, eu sou bacharel em Direito, não foi seguido, totalmente ilegal a forma como tudo foi feito, criou-se uma narrativa para prender o Bolsonaro, criou-se a narrativa e milhares de pessoas precisaram ser presas para justificar a prisão do presidente Bolsonaro. Os senadores têm um papel fundamental nisso. É o que eu estou falando, não tem mais o porquê a gente pensar em eleição. O que a gente tem que pensar agora é de parar o país, tem que parar tudo. Os senadores têm que cruzar o braço, não sai mais nada do Senado. Os deputados a mesma coisa. E o governador tem uma força muito grande. Eu fiquei imaginando o Tarcísio, o segundo maior orçamento
do país é a União e depois o governo do estado de São Paulo, seguido da cidade de São Paulo, a qual eu sou vice-prefeito. Tem que pressionar, tem que chamar os outros governadores e não aceitar, porque o que fizeram com o presidente Bolsonaro, o que está acontecendo nesse país, amanhã vão fazer com qualquer um. É só uma questão de tempo. Se passar a não agradar, eles dão um jeito de meter na cadeia. Então, os senadores têm o dever legal de puxar um processo de impeachment. Tem que cobrar o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República não faz a função para a qual ele é pago. É procurar a justiça, fazer a justiça acontecer. O ministro está mais que provado aí pelas revelações, pela imprensa, pela Polícia Federal, que ele tem um envolvimento com o criminoso. Então tem que ser apurado. Ele tem que ser afastado para ser apurado isso aí. Por isso, o nosso país, se não fizer nada em relação a isso, depois dessas notícias desse final de semana, se continuar tudo normal, a gente entregou o país. A gente não pode aceitar isso aí. Os senadores têm uma função fundamental. E os governadores podem pressionar, sim. Se os 27 governadores pressionarem, a gente muda essa história. E penso que São Paulo, Minas Gerais, tem que puxar esse trem. O mineiro lá, o Zema, já começou, já pediu um processo para abertura de impeachment, ou seja, ele se posicionou. Os 26 governadores têm que se posicionar. A gente tem que mudar essa história, passar o país a limpo. É uma vergonha o que está acontecendo. Coronel, mais uma questão para o senhor, agora direto do estúdio em Bauru, Cláudio Cofani. Uma questão para o Coronel Melo Araújo. Cláudio, coronel, na sua escuta. Bom dia, coronel, uma satisfação tê-lo aqui. Eu sou mais um adepto com o pensamento do Alexandre Pittoli. Nós precisamos ter candidatos, pré-candidatos e depois candidatos ao Senado, bem como a deputado federal e deputado estadual, pessoas sem rabo preso. É a primeira característica, pessoas com dignidade, com honra pessoal, sem rabo preso. Aproveitando, já que o Pittoli está muito ocupado, as pessoas que têm Deus, pátria e liberdade como princípio, e pessoas que pedem free Bolsonaro, libertem Bolsonaro, tem que ser uma regra. Isso a gente precisa. E o senhor é mais um dos cidadãos que é um exemplo disso daí. E é em cima disso que eu pergunto para o senhor, coronel. Na área do direito, nós temos esse problema muito sério que os criminosos utilizam, que é criar acusações contra as pessoas, e as pessoas ficam contra a parede para provar que uma mentira que não existe, ela é uma mentira que não existe, apesar da acusação existir. No direito, nós chamamos isso de prova diabólica. É quando a gente tem que arranjar meios extremamente difíceis de provar algo que foi inventado, que é irreal, mas que estão nos acusando. Nós temos que provar o que não existe, fazer a chamada prova diabólica, e esse termo é porque ela é muito difícil. E o senhor acabou de trazer uma denúncia que eu julgo muito importante, que a gente que tem que repercutir, tem que divulgar, tem que espalhar, que já estão vendo no senhor um perigo tão sério, tão real, tão digno para ser um pré-candidato, por exemplo, a senador, que o mecanismo de bandidos e corruptos, desse teatro de vampiros aí, já começou a planejar um meio de criar um grande factoide de acusar o senhor de ter conta no exterior. E aí o senhor falou, sumiram dados pessoais meus, que nem precisa ser no seu celular, dá para arranjar com mais facilidade. O senhor é um funcionário público durante uma carreira inteira na Polícia Militar, o senhor é político eleito, quer dizer, acessar os dados do senhor é muito fácil. Aí eles abriram uma conta no Uruguai ou em qualquer outro lugar, depositar dinheiro, tentar ligar o senhor ao esquema que todo mundo ouve falar há muito tempo, dos transportadores que existem nas capitais, ligados inclusive ao tráfico e ao crime organizado, apontar o senhor como alguém beneficiado em alguns milhões, para destruí-lo antes de o senhor começar. Então, primeiro, tem que trazer isso daí que o senhor trouxe,
temos que divulgar a nossa função de sociedade, divulgar, porque a grande imprensa não vai divulgar. O senhor não tem agora possibilidade de apontar eventuais responsáveis. Nós conseguimos identificar, através do trabalho primoroso do Pittoli, possível, indiciável, alguém para ser investigado sobre quem teria feito o que fez com Bolsonaro na facada. Então eu pergunto ao senhor, Coronel Melo Araújo, a preocupação desse pessoal com o senhor é feita, como o senhor falou, por políticos. O senhor vê que isso é mais fogo amigo, políticos do entorno, até do próprio governador, ou você vê isso mais como uma possibilidade, nós estamos falando em abstrato, de pessoas lá da esquerda, da extrema esquerda? O senhor acha que criar esse sujeira contra o senhor para atrapalhar uma possível candidatura vem de que lado, dentro da política, dentro do que o senhor pode falar? Cláudio, obrigado aí pela pergunta e por trazer à tona esse assunto que eu considero muito importante, porque quando a gente carrega valores, né, acho que é a coisa mais importante, e aí quando a pessoa coloca em dúvida os seus valores, né, isso mexe muito com a gente. Eu lembro quando o presidente Bolsonaro colocaram a tornozeleira, isso aí mexeu muito com ele, abalou demais ele. Constrangedor uma pessoa honesta, correta, usar uma tornozeleira eletrônica. E da mesma forma quando o acusam, né, e agora essa denúncia que veio contra a minha pessoa é extremamente, chega a ser nojento uma coisa dessa. Mas eu sei o nome das pessoas, eu sei quais partidos, não é um partido só, que querem isso para a minha pessoa. Então, e falo para vocês, são bandidos. E falo mais coisa, Cláudio, o bandido a gente tem na direita, na esquerda, no centro, a gente tem em todo canto. Isso. Eles são disfarçados. Os bandidos existem, esquerda, direita e centro. E o que o país precisa nesse momento é de pessoas que não tenham rabo preso. Eu não tenho rabo preso. Tá? Isso me dá uma tranquilidade muito grande. Para pegar e fazer o que tem que ser feito. Eu tenho feito a minha parte aqui. Eu não preciso do salário de prefeito para viver. Eu aprendi na minha vida a viver com o salário de coronel da Polícia Militar. Eu estava na CEAGESP, era mandato lá, Cláudio, tá? Eu não botei o orçamento da CEAGESP, de presidente de estatal, no meu orçamento, para passar o mês. Eu vivia do meu salário de coronel da Polícia Militar. Isso aí te liberta, é uma coisa muito boa, te dá uma liberdade muito grande, porque o presidente perdeu a eleição, eu podia ter continuado na CEAGESP, eu renunciei, eu podia ter permanecido mais um tempo, que era mandato. Por que eu renunciei? Porque eu não trabalho para qualquer um, eu não trabalho para pessoas que não carregam valores, esse presidente da República não carrega valor nenhum, e aqui na prefeitura eu também tenho uma tranquilidade muito grande de fazer o certo. Eu não estou preocupado com reeleição, eu estou preocupado em todo dia chegar em casa com a cabeça erguida, de passar a porta até a altura suficiente, para eu passar com a minha cabeça erguida. Essa é a minha preocupação. Eu não tenho, infelizmente a maioria dos políticos, eles entram e querem perpetuar, e aí fazem essas amarrações, e um fica amarrado com o outro. Eu não tenho amarra, então tem que montar mesmo, eles têm que montar, criar uma narrativa. Eles têm que enfiar dinheiro na conta lá, que eles estão querendo, colocar dinheiro, literalmente dinheiro numa conta que não me pertence, mas para causar esse desgaste na minha imagem. Entendeu? Porque a gente aqui trabalha com muita tranquilidade. Na campanha aqui, não tem um mapa para falar da minha pessoa. 32 anos na vida pública, nunca respondi um processo. Tive inquéritos, foram arquivados, sem precisar virar processo, porque você troca tiro com bandido, é normal isso aí. Eu fui entrar na vida pública, eu tenho processo. Eu virei prefeito, tenho processo de calúnia. Você começa a entrar nisso, aí o pessoal começa a vir para cima. Só que assim, né, tem um ditado que diz assim, né, a sorte caminha com os audazes. A sorte caminha com os audazes. E tem muita gente boa nesse país, que faz as coisas chegarem para a gente se antecipar, que é o que a gente tem que fazer.
antecipar. A gente está tomando as providências cabíveis aí, boletim de ocorrência, divulgação, porque a ideia, e falo para você, a ideia era estar divulgando essa semana. A ideia era me desmoralizar já nessa semana. Por isso que eu pedi até para o Pittoli, deixa eu conversar com vocês na segunda-feira. O povo estava indo para o Uruguai hoje. Olha. Hoje está indo para lá para fazer isso, para fazer essa sacanagem. Olha. Por isso que a gente está divulgando. E o que a gente tem que fazer é saber escolher os políticos. Tem muito bandido disfarçado de direita, muito bandido disfarçado de esquerda, de centro. E o que o país precisa é de gente honesta. Independente de ideologia, às vezes o cara carrega uma ideologia mais para a esquerda, isso aí não é o problema. O problema é a corrupção. A corrupção que é o maior problema do nosso país. E a gente só vai melhorar isso aí com pessoas que carreguem valores. Não entre na política por salário, por dinheiro. Porque a pessoa que não tem profissão vai entrar na política para fazer dinheiro, esse cara vai se amarrar. A chance dele se amarrar é muito grande. Ele acaba se amarrando porque ele precisa perpetuar. Eu não tenho essa preocupação. A minha preocupação é assim, até quando durar. Vou fazer a minha parte. Se não quiser renovação de contrato, eu encerro o meu contrato e vou feliz para casa. É assim que eu penso, Cláudio. A impunidade. Perfeito. Esse Coronel Melo Araújo, vice-prefeito de São Paulo, conversando conosco. Coronel, muitíssimo obrigado por ter passado por aqui. Pode contar sempre com a gente, Coronel. Eu que agradeço, Pittoli. Muito obrigado pela oportunidade e vamos mudar nosso país. O país tem jeito, sim. É só a gente escolher as pessoas certas aí. Muito obrigado. Agradeço a todos aí, ao Cláudio, ao Coronel Gerson, pelas perguntas. Contem com a gente aqui na Prefeitura de São Paulo. Obrigado. Coronel Melo Araújo, repito, o meu pré-candidato ao Senado em São Paulo.